Olá, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Marcela Becker e hoje eu quero conversar com vocês sobre o pecado. No vídeo anterior eu estava falando sobre a escravidão e hoje eu quero conversar então um pouquinho com vocês sobre o senhor da escravidão, né? Quem é o patrão da escravidão? É o pecado. Lá em Romanos, no capítulo 5, no versículo 20, Paulo vai falar que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso significa então que a gente pode pecar, ficar super à vontade para pecar, porque toda vez que a gente pecar, Deus vai vir com a sua graça e vai nos perdoar. Em partes, né? Na verdade, o que acontece? Isso não significa que a gente tem carta branca. Essa passagem da Bíblia não nos dá carta branca para sair por aí, então, pecando e fazendo tudo que a gente quer, aquilo que está no nosso desejo carnal, enfim, aquilo que nos leva para a escravidão. No sentido de que, bom, eu posso fazer isso e não ter problema nenhum, porque Deus vai vir então com a sua graça e vai ficar tudo certo. Mas significa então que a gente tem que ter o entendimento que quando somos novas criaturas em Cristo Jesus, Ele vem sim com a sua graça, com a sua misericórdia, mas isso significa então que a gente precisa pensar sobre aquele pecado e tentar não cometê-lo novamente. Tanto que Jesus dizia, né? Vai e não peques mais. Por quê? Porque, ele entendeu que a gente pecou sobre determinada situação, mas que a gente não cometa, então, esse mesmo pecado. Ou seja, então, quando a graça de Deus nos alcança, a gente precisa ser transformado, modificado por essa graça. E isso significa que não devemos mais cometer os mesmos erros. Vamos seguir cometendo erros, mas eu também queria conversar um pouquinho com vocês sobre esse detalhe. Porque, na verdade, o que acontece? O pecado ele está sempre disponível, ele está sempre à nossa disposição. A gente, durante todo o nosso dia, nossa semana, o nosso mês, nosso ano, a gente está sempre em contato com o pecado. Ele está sempre aqui, né? Nos rondando. Só que tem uma pequena diferença. Uma coisa é a gente conviver diariamente com situações que nos propiciam pecado, e outra coisa é a gente de fato cometer esse pecado. Porque, por exemplo, vamos supor que vocês estão num grupo do WhatsApp e nesse grupo, as pessoas que estão nesse grupo têm o hábito de falar mal sobre a vida dos outros ou tirar print sobre alguma situação, colocar naquele grupo para que aquela pessoa seja assunto dentro daquele grupo. Então, assim, você está nesse grupo e você não precisa necessariamente sair desse grupo. Só que quando esse fato acontecer, quando essa situação acontecer, tu tem duas opções. Ou tu vai comentar e vai propagar aquela atitude, ou então tu vai silenciar e tu não vai compactuar com aquilo ali. Tu vai ficar na tua, tu não vai falar nada, né? Ou então, assim, quando tu tá num grupo de amigos, né, e começam a falar mal da vida de uma pessoa, tu também tem duas possibilidades de ações. Ou tu vai continuar falando sobre aquela pessoa, né, acabar compartilhando então daquilo ali, ou vocês podem escolher também não falar nada sobre aquela pessoa, silenciar, não dar a sua opinião, ficar na sua. Então, assim, o pecado ele tá ali, as situações estão acontecendo a todo momento na nossa vida, mas nós sempre vamos ter a escolha de pecar ou não pecar. Óbvio que tem pecados que a tentação acaba sendo maior, né? Mas aí a gente também precisa compreender. Bom, eu não consigo evitar, por exemplo, pornografia. Eu não consigo evitar passar perna no fulano, no beltrano, né? Ter uma conduta assim mais de mau caráter mesmo, né? Então, assim, o que vocês podem fazer diante disso também? Bom, eu sei que se eu acessar determinada página na internet ou se eu fizer determinada coisa, eu vou ter a chance de eu pecar vai ser muito grande. Então, eu vou tentar o máximo que eu puder não entrar, não estar em contato com essas coisas que fazem com que eu cometa o pecado. Que aí é uma possibilidade que a gente tem também de nem chegar a se deparar com ele, né? Para não precisar então nem se afastar. Eu não me aproximo, não preciso me afastar.
né? Claro que, como eu falei antes, tem coisas que são inevitáveis, que vão acontecer ali ao nosso redor, mas a gente também tem a opção de não compactuar com aquilo que está sendo feito ou dito naquele momento. Porque, como eu falei no vídeo anterior, quando a gente aceita Cristo, e eu falo isso muito especificamente para os cristãos que estão aqui no canal, que me seguem, que me acompanham, eu falo muito isso para nós que somos cristãos, que temos Cristo, né, como uma figura de excelência nas nossas vidas, e eu acredito que, assim como eu, vocês também tentam se aproximar cada vez mais e mais dele. Então, para nós que somos cristãos, a gente já aceitou Cristo, a gente já é uma nova criatura e a gente já está diante de uma nova vida. Aquela vida de pecado, aquela vida que a gente muito mais nos escravizava diante do pecado, aquilo tem que ser deixado para trás. Então, por isso que eu falei no vídeo anterior, né, sobre que às vezes a gente tem saudade do velho homem, né, daquilo que a gente fazia e que muito mais trazia aprisionamento do que uma liberdade. Só que agora em Cristo a gente tem então essa oportunidade de sermos novas criaturas. E por que a gente vai seguir nos mesmos erros ou seguir sendo escravo do pecado, sendo que a gente pode servir então a outro Senhor? E por isso então eu quero profetizar na tua vida, na minha vida, para que a gente siga sendo servos do Senhor Jesus Cristo, não mais servos do pecado, aquele que nos traz todo um aprisionamento, toda uma escravidão para as nossas vidas. Que nesse momento então a gente consiga de uma vez por todas abandonar essa escravidão e de fato nos tornarmos novas criaturas em Cristo Jesus, e que cada vez a gente se afaste mais e mais do pecado, de possibilidades que nos façam pecar. Que a gente deixe de ser plateia de pessoas que são idólatras. E aqui eu não estou falando de uma idolatria de imagem, aqui eu estou falando de pessoas que muitas vezes são idólatras, por exemplo, do dinheiro. E que a gente acaba sendo plateia e que a gente acaba venerando esse tipo de pessoas que usam o dinheiro, que idolatram o dinheiro e que se relacionam de uma forma muito negativa com o dinheiro. Que a gente também pare de se comparar com outras pessoas. Eu também tenho um vídeo aqui no canal falando sobre isso. O quanto isso também nos aprisiona, o quanto isso se torna um pecado, porque a gente não consegue viver a plenitude das nossas vidas, aquilo que Deus nos dá, aquilo que Ele tem nos dado, e a gente acaba vivendo muito mais de olho na vida dos outros e a todo momento se comparando. Isso é uma forma de pecarmos também. E se preciso for, que a gente pare de conviver com pessoas que não nos agreguem, não nos acrescentam em nada, pessoas que só falam mal da vida dos outros, pessoas que só sabem fazer isso, pessoas que não conseguem olhar para o sucesso alheio e vibrar e contemplar de uma maneira positiva tudo isso. Então, se preciso for que você pare de conversar com pessoas ou conviver com pessoas ou até mesmo participar de grupos de WhatsApp, porque isso então faz vocês pecarem. Se preciso for que a gente faça isso, né? A intercessão de vocês não tá sendo boa. Eu falei pro teu pai interceder. Eu tava me peinando ali no quarto. E para finalizar esse vídeo, então, eu gostaria de ler para vocês Romanos, no capítulo 6, no versículo 22 e 23, que diz assim: Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que ele tenha te ajudado de alguma forma a repensar algumas coisas aí na tua vida. E se tu gostou, então, que tu possa curtir esse vídeo, compartilhar com outras pessoas e se inscrever no canal se tu ainda não é um inscrito, tá bom? Muito obrigada, gente. Beijo e até a próxima. Que a gente deixe de ser plateia... Blá, 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 blá.